Boa noite, amigos e amigas que estão aí presentes no chat. Hoje estamos aqui para mais um episódio da série Desastres Espaciais, com o Júnior Miranda e também com a Jaquita. Dá uma boa noite a todos que estão aí já presentes, o Carlos Schneider, Vivi de Freitas, o John Doe também. E vou passar aqui a palavra para os nossos convidados darem suas considerações iniciais, primeiramente com a dama, né, Jaquita, pode ficar à vontade, a palavra é toda sua. Boa noite, Júnior, boa noite, Rodrigo, obrigado pelo convite, boa noite, pessoal aí do chat, mais uma live aqui super legal aqui hoje com mais foguetes e mais desastres, né? E vamos que vamos, até curtir aí nossa live, pessoal. Show de bola. Pessoal, não esqueçam de dar aquela curtida maneira, compartilhar a live de hoje e também estar visitando o canal Homem do Espaço, caso vocês ainda não conheçam, tá, pessoal? Eu vou estar passando agora a palavra para o Júnior Miranda, canal Homem do Espaço, que também irá já iniciar a explanação do tema de hoje. Júnior, a palavra é toda sua. Beleza, boa noite, Rodrigo, boa noite a todo mundo que está aí nos acompanhando. O Rodrigão já pode botar as fotos aí no início. Hoje nós vamos falar de mais E, como sempre, eu vou falar meio travado, porque eu fico ouvindo o meu próprio som, tá, gente? Então vocês não liguem, não. Queria agradecer a todos os meus apoiadores do Apoia-C, fazer o jabá do espaço, Alessandro Oliveira, Carlos Eduardo, Daniel Mota, Dino, Douglas Santarelli, Felipe Lima, Gabriel Becker, Gabriel Lopes, Hans Urich, Marco Antônio Pacheco, Ricardo Brunelti, Stanley Regazzi, Thiago Nunes, Wilson Teixeira e Zé Lacerda. Muito obrigado, gente. E aí, hoje, gente, eu vou falar, e vocês vão me avisar se o som estiver legal, por favor, de um quase desastre, tá? De um quase desastre com uma nave espacial que estava regressando à Terra. Durante a época em que aconteceu esse pequeno incidente, né, digamos assim, vocês, se pesquisarem na internet, vão ver na imprensa leiga, assim, na imprensa que não tem o conhecimento, vão ver que houve um quase desastre, os astronautas passaram um tempo, algumas horas ou um dia inteiro em risco de vida e etc. E eu vou mostrar para vocês como foi um incidente, realmente. Foi um incidente, mas não foi um incidente tão grave quanto alguns textos podem levar o leitor erradamente a inferir, né? Então, olha só, a gente colocou aqui para vocês Soyuz TM-5, e o que aconteceu, digamos assim, o incidente que aconteceu foi com a tripulação da Soyuz TM-6. Porém, ela estava voltando na Soyuz TM-5. Bom, eu vou situar vocês mais ou menos na história, tá? Em 1988, havia no espaço, na Estação Espacial Mir, estamos falando de 1988. Em 1988 estavam a bordo da Estação Espacial Mir os astronautas Vladimir Titov e Musa Manarov. Eles foram lançados no finzinho de 1987 e iriam passar um ano no espaço. Recentemente, a gente viu que 2 astronautas, um americano e um russo, estiveram no espaço por 342 dias, e essa foi a missão, chamada a missão de um ano, né? O Kelly e o Kornienko ficaram, eles dizem, né? A imprensa disse, um ano no espaço, mas não ficou, eram 340 e tantos dias. Essa tripulação que eu acabei de falar, Vladimir Titov e Musa Manarov, decolaram no finzinho de 87 e iam pousar, como efetivamente pousaram no fim de 88, fazendo 366 dias. Bom, com eles foi tudo certo, estava tudo certo durante o voo de um ano. Só que foram visitá-los
e aí que vai começar a entrar a história, foram visitá-los no espaço, na Estação Espacial Mir, 2 tripulações. A primeira tripulação foi essa que está aí na logomarca, no emblema, a Soyuz TM-15. Ela foi lançada em junho, fez um ano, fez aniversário há poucos dias atrás. Ela foi lançada em junho de 1988, com 3 cosmonautas, Viktor Savinik, Anatoly Solovyov e Alexander Alexandrov. Vocês estão vendo aí na logo, no emblema da missão, que as cores da missão, branca, verde e vermelho, é da Bulgária. E vermelho, da União Soviética lá atrás, a estação Mir em cima e 1988 embaixo. Então a missão búlgara, da Bulgária e da União Soviética, na época a União Soviética. Então eles chegaram na Soyuz TM-5, ficaram lá, ficaram trabalhando junto com aqueles astronautas que eu falei, Titov e Manarov, ficaram trabalhando na missão conjunta e voltaram na nave de Titov e Manarov, que era a Soyuz TM-4. Largaram a Soyuz TM-5 lá, na estação espacial. Bom, aí vai entrar. Aí, Rodrigão, me faz favor, coloca a outra logomarca da missão que você tinha aí do Afeganistão, que é aquela Soyuz TM. Isso! Aí o que aconteceu, gente? Aí começa a desenrolar a história. Então, a nave Soyuz TM-4 voltou com a tripulação da Bulgária e da União Soviética. Voltou. E aí lançaram em agosto, finzinho de agosto, lançaram a Soyuz TM-6 para outra visita. E vocês estão vendo aí a bandeira, o emblema com as bandeiras. 1988, e está escrito em caracteres árabes, e a bandeira do Afeganistão. Aí que entra a história. Foi a missão da Soyuz TM-6 lançada com 3 astronautas, 2 deles, 2 cosmonautas russos e 1 cosmonauta do Afeganistão. Foi lançada, aí está vendo o emblema, né, a bandeira soviética de um lado, a bandeira do Afeganistão do outro, o mundo e as estrelas representando a época ali do lançamento. E essa missão tem um detalhe sobre ela, aí que vai chegar mesmo no X da questão. Já há algum tempo estavam treinando na União Soviética 2 pilotos do Afeganistão, 2 pilotos militares. Um chamava Mohammad Abdul Ahad, ou como eles escrevem lá, Ahad Abdul Mohammad, e o outro era Mohamed Dauran. Bom, os 2 caras estavam treinando. Naquela época, meio para o fim de 1987, os russos, os soviéticos, já estavam anunciando que iam sair do Afeganistão. Quem é mais novo não vai lembrar, mas a União Soviética ficou em guerra com os rebeldes do Afeganistão, os talibãs. Quem conhece o Talibã ficou em guerra com os talibãs desde 1979, se não me falha a memória, até 1988. De 87 em diante, eles já estavam anunciando que iam tirar as suas tropas do Afeganistão. E esse lance dos russos levarem astronautas de outros países era um programa político. Então, olha só, chamaram um astronauta do Afeganistão para treinar na União Soviética. Nesse meio tempo, já o exército russo, a Força Aérea da União Soviética também, decidiu, e aí é uma série de detalhes geopolíticos, decidiu sair do Afeganistão. Então eles tinham que fazer essa missão o quanto antes possível, porque quando eles saíssem do Afeganistão, eles já não iam ter certeza se o governo que fosse instalado lá seria um governo amigo dos soviéticos. E aí o então presidente lá, o pessoal lá que era amigo de Moscou, já arranjou, realmente deu apoio para que essa missão fosse realizada o quanto antes. Então chegou-se a comentar na época que essa missão tinha sido preparada com muita pressa. O que, tecnicamente, assim, não teria nada a ver, porque o procedimento de lançar, acoplar uma Soyuz, voltar da estação espacial, é um procedimento que eu não vou dizer que é simples, mas é um procedimento totalmente bem conhecido,
naquela época, e hoje também, pelos cientistas russos. Então, não haveria problema em planejar uma missão com 6 meses de antecedência só, não seria esse o X da questão. E nem o problema que aconteceu teve relação direta com isso. Bom, Rodrigo, pode procurar a tripulação da Soyuz TM-16, que é um de bigode, tá? Da Soyuz TM-6. Isso aí, ó. Então, chegar um pouquinho perto, bom, olha só. O afegão, o Ahad Abdul Morman, é o da esquerda, esse de bigode. O do meio é Vladimir Lyakov, comandante da espaçonave, e o de cá é o doutor Valery Polyakov. O que aconteceu? Olha só, a missão da Soyuz TM-6 era a seguinte: decolar com essa tripulação internacional, fazer a média com o Afeganistão, com esses astronautas, e deixar esse médico, o Dr. Polyakov, na estação Mir, junto com os 2 residentes, Vladimir Titov e Musa Manarov. Esse era o lance da missão. E aí, eles iam largar a Soyuz TM-6 e voltar com a Soyuz TM-5. Então, vocês estão vendo por que eu falei da Soyuz TM-5, porque esses caras, os 2 caras, iam retornar. Então, quem que ia voltar para a Terra no Soyuz TM-5, depois de uma semana lá na estação Mir? Os 2 de cá, o de bigode e o do meio, o Abdul Ahad Morman e o Vladimir Lyakov, comandante. Nessa missão tem um negócio interessante para o pessoal que é meu aluno, coisa e tal. A Soyuz, ela é capaz de pousar, decolar, fazer toda a missão em modo automático, em modo não tripulado. Só que, com o passar do tempo, as missões assim foram requerendo umas atividades talvez mais complexas, etc. E havia um plano de testar uma missão da Soyuz com um astronauta só, na qual ele fosse a missão de resgate, fosse testar uma missão de resgate. Então, isso acabou não acontecendo, mas esse cara do meio, Vladimir Lyakov, e outros pilotos russos chegaram a treinar essa missão de resgate com o seguinte objetivo no teste. Se vão me perguntar, pô, Júnior, se ela consegue ir e voltar sozinha, por que precisa treinar um cara? Pelo seguinte, se tivesse na estação espacial, no caso a Mir, tivesse algum problema, e os dois residentes desmaiassem, ficassem fora de combate, ficassem desabilitados, não pudessem nem de alguma maneira abrir a porta para sair da espaçonave, ou seja lá o que for, estivesse uma tripulação desabilitada, poderia ser lançado um astronauta, ele realizar todas as manobras, acoplar com a estação espacial, entrar na nave, pegar os 2 astronautas que, por exemplo, estivessem doentes ou não tivessem condição de se arrumar, de vestir a roupa espacial e etc., colocar os caras dentro da cápsula e voltar com eles. Seria um teste da missão de resgate. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque Vladimir Lyakov, como eu disse, foi o cara treinado para isso, para essa missão. E como esses 2 caras, o Morman Ahad e o Dr. Polyakov, eles não eram pilotos, tá? Eles tinham um treinamento básico para auxiliar o comandante. Então, nada melhor do que colocar um cara como Lyakov que tivesse todo o domínio até na missão de resgate, porque ele não precisaria da assistência de nenhum dos 2. Aí eu tenho que explicar que, de qualquer maneira, os 2 cosmonautas que vão junto com o comandante, mesmo numa situação dessa, eles têm o treinamento básico de acompanhar o comandante, de assessorar, de até ficar a cargo de alguns dos comandos, porque eles estão lá dentro. Já que estão lá dentro, deixa os comandos sob responsabilidade deles, obviamente seguindo as ordens do comandante e seguindo as ordens do controle de terra. Bom, então, como eu falei, a nave Soyuz TM-6 foi lançada, acoplou com a estação espacial Mir, estavam lá os 2 caras, Vladimir Titov e Musa Manarov, tranquilamente ali, visitaram, a gente viu na televisão, eu lembro na época, a gente viu na TV, os caras lá dentro da estação espacial, comemorando, balançando a bandeirinha, não sei o quê. Bom, aí logo assim, foi fim de agosto que esses caras foram lançados, deu uns 7, 8 dias,
Os dois caras, o de bigode e o do meio, o Abdul Mormon e o Liakov, desacoplaram a Soyuz TM-5. Aí, Rodrigo, me faz favor, coloca uma... Vamos ver as fotos aí? Vamos ver a foto dessa foto da Soyuz sozinha, no fundo branco, ó. Isso, essa aí. Isso. Pode chegar ela bem perto. Essa aí, gente, é a Soyuz T, tá? Mas vai servir perfeitamente para a gente explicar da Soyuz TM. Bom, os dois, Liakov e Mormon, desacoplaram a Soyuz TM-5 e largaram a Soyuz TM-6 lá na estação Mir com os dois astronautas. A partir do momento que eles largam a sua espaçonave da estação, eles normalmente têm 3 horas e meia de voo para voltar para a Terra. Normal, uma órbita, outra órbita, eles ajustam os parâmetros orbitais, recebem o manual de aterrissagem, o plano de aterrissagem do controle de terra, eles ajustam todos os timers para o momento certo de acionar o motor, e aí, em 3 horas e meia, normalmente eles estão pousando, na época, no centro da União Soviética, onde ainda é hoje a cidade de Zhezkazgan e a cidade de Arkalik, ou Tserinogrado, são 3 cidades lá. Eu não lembro em qual cidade essa daí ia pousar, mas não importa para a gente agora. Bom, os 2 astronautas estavam no meio da espaçonave. Rodrigo, me faz favor, chega bem perto, e aí ó, você vai ver a cabine, tem 3 caras dentro. Tá vendo? Tem os 3 caras, isso aí, ó. Isso, então. Eles estavam, Liakov e o Mormon estavam sentados aí. Bom, é o que aconteceu. Onde seria o terceiro assento estava, obviamente, vazio, tá? Como eu já expliquei em outras lives do Homem do Espaço, quando um cosmonauta, numa Soyuz, ele troca de Soyuz, ele tira a cadeira dele e troca. Quando ele vai trocar de espaçonave, ele leva a cadeira junto com ele. Ele encaixa. Tem um vídeo meu sobre o assento Casbeck que eu explico tintim por tintim. Agora eu estou explicando de maneira muito básica, mas procura lá que tem um vídeo só sobre ele, um close dele. Bom, estavam os 2 então aí, Liakov e Mormon. Aí chegou a hora de detonar o motor. Bom, é o que acontece. A Soyuz, os astronautas, sempre o Mormon só assessorando o comandante. Num determinado momento da órbita, o pessoal no controle de terra perdeu o contato com a Soyuz. Aí você vai me perguntar, mas Júnior, eles perdem o contato com a espaçonave? Perdiam antigamente. Naquela época, 1988, até o meio dos anos 90, e depois dos anos, um pouco para o meio dos anos 90, os soviéticos não tinham uma capacidade de ficar escutando via rádio a espaçonave durante toda a órbita, como tem hoje. Hoje é mole. Hoje eles têm contato o tempo todo. Mas naquela época, como eles não tinham uma transmissão da Soyuz via satélite para a Terra, da Mir tinha, mas não da Soyuz. Quando a Soyuz estava longe, fora do alcance das estações de rádio, eles não ouviam nada da Soyuz. E foi nesse momento de, digamos, sombra de rádio, que era para os astronautas dentro do Soyuz ligarem o motor de retrofoguete para que ela retornasse. Então o pessoal em terra estava todo mundo sentado tranquilo, esperando que quando a Soyuz voltasse voltasse do silêncio de rádio, ele já estivesse falando, acionamos o motor, já soltamos os módulos e vamos descer. Mas o que aconteceu? Quando eles chegaram e foram ouvir os astronautas, chamando os caras, né, coisa e tal, o comandante chegou e falou, não deu certo, não, estamos em órbita ainda. Aí o pessoal falou, mas o que aconteceu, não sei o quê. Bom, aí, simplificando, o que aconteceu? A Soyuz, ela tem, na parte de baixo ali, Rodrigo, tem na parte de baixo dela ali, perto do painel solar, do lado, aí perto do mouse, isso, tem 2 negocinhos, isso aí, você botou certinho. São os sensores, tá? A Soyuz tem uma série de sensores, tanto sensor solar, quanto sensores de infravermelho, para justamente ajudar a orientar a espaçonave na órbita. Bom,
essa nave, quando ela vai reentrar na atmosfera, antes dela acionar o motor, ela tem que perceber o horizonte da Terra. E normalmente, ela vai acionar esse motor quando ela tiver sabe como a gente sabe, a Terra é um globo e metade dele fica no escuro e metade fica na iluminação solar, sempre. Quando ela passa entre o escuro, a parte escura e a parte iluminada, ou seja, no chamado terminador, ela se orienta mediante a aquisição da imagem do horizonte por esses dois negocinhos embaixo, por esses dois sensores na parte de baixo, ela se orienta e ela dá o ok para que o astronauta ele libere o comando automático de acionar o retrofoguete. Bom, e aí o que aconteceu? Esses sensores, na hora que estava chegando na sombra, né, no fim da sombra, né, no intervalo, né, eles foram, digamos assim, cegados pela luz do sol. Aí eles começaram a perceber, aconteceu alguma coisa errada, não era para esse negócio aconteceu um problema desse com o sensor. Por que aconteceu isso? E eles não sabiam por quê. Bom, o que aconteceu? Eles tentaram, não, vamos tentar a gente mesmo, os dois cosmonautas. Isso eles falando depois. Vamos tentar a gente mesmo orientar a nave e acionar o motor. Aí eles pegaram, orientaram a espaçonave e acionaram o motor. Só que aí, nessa hora que eles acionaram o motor, que deu esse problema, né, perceberam, nós colocamos errado, a nave perdeu a sensação do horizonte, e até eles tomarem essa decisão, a nave já tinha voado uns 3.000, não chega a 4.000 quilômetros. Então ele pegou e acionou o motor, e aí ele se tocou. Poxa, mas peraí, a gente passou mais de 3.000 quilômetros do ponto ideal. Se eu deixar o motor acionado, a Soyuz vai sair de órbita, mas ela vai pousar muito longe do ponto correto. Ela já tinha andado 3.000 e tantos quilômetros. Então ele pegou e cancelou. Quando ele pegou e cancelou, pegou e cancelou. A espaçonave ela diminuiu só um pouco da sua velocidade. E aí ele chegou e ele falou, né? Ficou quieto. E aí a espaçonave girou em torno da Terra, continuou girando e entrou na zona de rádio, como eu falei para vocês. Quando entrou na zona de rádio, ele explicou, olha, aconteceu isso assim, assim, assado, eu não sei porquê, eu acionei o motor e desliguei o motor porque eu achei que a gente ia parar na China. E aí os caras no centro de comando, né, no centro de controle, né, já ficaram, eu não vou dizer assim que ficaram preocupados com relação ao acidente que pudesse acontecer, porque se há um erro desse, o normal é você girar mais uma órbita, ou girar mais 2 órbitas e tentar novamente. Não tem problema. Então os caras foram lá e ficaram estudando o problema. A nave, a espaçonave, já naquela época, nos anos 80 e até antes, a União Soviética tinha um acordo com vários países, com a ONU, etc., em que, se ela pousasse em qualquer país, os astronautas, mediante esse acordo, eles seriam recebidos pelo país onde eles pousassem e estava garantida a repatriação deles e da nave espacial. Mas eles queriam evitar que isso acontecesse, né? Ser um escândalo, uma coisa assim, então evitou. Por isso que o Liakov pegou e cancelou a aterrissagem. Bom, e aí? Ele chegou de novo, passaram novas coordenadas, o pessoal de terra passou novas coordenadas, e aí pegou e falou, bom, traz novas coordenadas aí para vocês vão acender novamente o motor da espaçonave na hora X e vão esperar o motor funcionar por 200 e poucos segundos e fazer a reentrada normal na órbita tal. Bom, aí que aconteceu? Na hora de fazer essa reentrada, o Liakov chegou, eles estavam ali esperando tudo normal, chegou o Liakov, e aí a gente lê até no jornal, na época que isso na televisão, o cara falou, emergência, o motor ele acionou durante 1 minuto, e depois ele parou sozinho. E aí ele falou, eu tentei ligar de novo,
e ele parou novamente. Aí, o que foi que aconteceu? O motor parou de novo. Bom, aí, se eu for contar como foi passo a passo, eu vou perder o fio da meada, vocês não vão entender. Eu vou dizer por que aconteceu. Essa é a Soyuz TM5. Ela foi lançada, como vocês vão lembrar que eu falei, meses antes. Então, ela tinha um software, estava programado, estava no programa dela, a descida original, para o caso da tripulação da Bulgária lá, ter que voltar antes do tempo. Então, estava escrito o programa lá nela, estava o programa de um tipo de descida. E esse programa tinha que ser substituído pelo programa da missão do Afeganistão, o programa da Soyuz TM6. Só que não foi substituído. Então, desde o início, quando o Sol cegou o sensor de orientação, dentro do programa da Soyuz TM6 estava as coordenadas antigas, estava a rotina antiga. Então, por conta disso, eles foram tentando jogaram mais coordenada. Quando o centro de controle mandou essa última, como eu falei, o computador continuou, o computador da Argon 16, que fica dentro dessa parte, o Rodrigo, tem umas duas esferas assim na parte traseira da Soyuz, e no meio tem um compartimento, mais para a esquerda tem um compartimento, para a esquerda. Isso aí, ó, isso. Nesse compartimento aí, o Piborno Otsek, ele tem esse Argon 16. Tem outro computador dentro da cabine, tá? Tem outro computador dentro da cabine. Bom, aí o que aconteceu? Aí que eles realizaram na cabeça que aconteceu esse problema com a Soyuz. Aí eles pensaram, puta merda, agora que a gente entendeu por que estava o programa errado, escreveu por cima, barará, não está compatível. Vamos colocar um novo programa, uma nova rotina, e aí vocês vão pousar. Só que aí tem um detalhe. Afasta um pouquinho para mim, Rodrigo, por favor, o desenho, só para mostrar o negócio. Na hora em que eles detonaram o motor, pela primeira vez o motor de retrofoguete, eles soltaram, desacoplaram, ejetaram a parte da frente da Soyuz, que é essa parte redonda, exatamente. Então, vocês vão entender certinho a dificuldade que eles passaram. Porque, olha só, na primeira vez que acionou o retrofoguete, o motor lá atrás, atrás daquelas esferas lá atrás, são os tanques, atrás tem o motor. Na hora em que acionou esse motor, normalmente, é assim que tem que ser, o módulo de habitação, o BO, Bitovoy Otsek, foi ejetado. Então foi ejetado, ficou só a cabine onde estão os cosmonautas, e o módulo, o PAO, o módulo do motor. Isso era normal, tinha que ser assim. Acionou, detonou fora. Aí eles tentaram, como eu falei, tentaram de novo, o cara, né, parará, deu aquele problema, e aí, bom, a próxima oportunidade de descida é daqui a 24 horas. Então, imagina o que aconteceu. E aí veio a televisão falando que os caras estavam no espaço, estavam à deriva, não sei o quê. Por quê? Eles ficaram sem a parte frontal da Soyuz, que é onde tem o banheiro, onde tem instrumentos extras, tem purificador de ar, tem pressurizador, tem reservas de oxigênio, comida e etc. Comida, no caso, o que eles tinham de rações estavam na cabine. Bom, o que aconteceu? Separou o BO, o módulo orbital, o compartimento orbital. Então, eles ficaram dentro da Soyuz, que a gente já conhece nos vídeos, vocês veem na internet. A Soyuz tem um espaço muito pequeno, ela tem aproximadamente 4 metros cúbicos de espaço lá dentro, só que esse espaço, ele é ocupado por sacola, por mochila, por equipamento científico, por container, por caixas plásticas, por caixas de alumínio, etc., por um monte de coisas que deixam a nave realmente atravancada, né? Eles ficam com pouco espaço lá dentro. Menos mal que um dos assentos não estava ocupado, então eles tinham assim, um pouco mais de espaço, mas mesmo nesse lugar onde estava desocupado, eles aproveitavam para colocar a carga de experimentos científicos e filme, caixa de filme, etc., que ia voltar para a Terra. Bom, aí o que acontece?
Eles ficaram, então, um dia girando em torno da Terra, sem banheiro, com rações mínimas, só aquelas raçõezinhas de 3 horas e meia, os caras nenhum, né? As rações que eles poderiam, na emergência, pousando longe na floresta, utilizar, né? O kit de sobrevivência, etc. Porém, aqui no Ocidente, eu lembro que eu era moleque na época, não tão moleque, mas que a gente ficou, os cosmonautas estão perdidos no espaço, não sei o quê. Aí eu já pensando, pô, mas não tem tanto problema assim. Será que quando explodiu o motor, aconteceu alguma coisa? Aí quando eu fui lendo, eu falei, pô, os caras vão esperar um dia e no outro dia possivelmente vai dar tudo certo. E realmente, gente, no outro dia, tranquilamente, foi passado um novo programa, eles esperaram, tá, até a posição da Terra for compatível, e aí no dia seguinte, foi dada a ordem e eles reentraram na atmosfera e pousaram direitinho com a sua espaçonave. O detalhe é que eles ficaram realmente praticamente 24 horas lá dentro daquele espaço ali, praticamente não comeram nada, ficaram calmos, né? Ficaram calmos. Na hora, sim, depois eu li a entrevista deles, na hora que aconteceu o primeiro acendimento, o segundo do motor, aqueles problemas todos, eles ficaram meio nervosos. O comandante, ele falou que realmente ele ficou afobado na hora de tomar certas decisões, etc. Ele não entendeu o que estava acontecendo, não realizou na cabeça dele o que estava acontecendo, mas no final, quando todo mundo baixou a poeira e analisou a situação, eles só tiveram mesmo que aguentar ficar praticamente 24 horas dentro da Soyuz para pousar na União Soviética, lá no Cazaquistão, para retornar à Terra. Rodrigo, você pode mostrar as outras fotos, que aí eu vou comentar? Vamos ver as outras fotos aí. Essa daí, ó, isso. Aí, gente, se quiser dar um close, esse é o Dr. Polyakov, que ficou lá na estação espacial, tá? Essa foto não é daquela época, é anos depois, em 1995, quando ele voltou para Mir e ficou 438 dias, 18 horas e 50 e poucos, 17 horas e 58 minutos, eu acho, que é o recorde mundial de voo sem parar, tá? Mas esse é o Polyakov e essa é a estação Mir. Vamos ver outra foto? Muito boa essa foto. Aí, essa estação, se quiser chegar um pouquinho perto, ó. Isso. Então, a estação espacial, tá? Ela tava, deixa eu ver, desse jeito, ela tava desse jeito aí. Não. Na verdade, esse módulo na frente aí, que tem logo embaixo, assim, ó, esse aí, o Crystal, ele não estava acoplado, não, tá? Tava só o módulo principal, que é esse que a gente acabou de ver, o módulo Quant, que é aquele pedaço branquinho e marronzinho mais em cima, tá? Esse, e aí, ó, era tipo assim, tinha uma Soyuz ali atrás e uma Soyuz na frente, tá? E uma delas se destacou para pousar com os caras. Vamos ver mais fotos? Isso, essa aí é outra, tá? Essa é uma foto da Mir já completa, já foi anos depois, nos anos 90, tá? Mas serve para vocês terem uma ideia de como era. O que estava no espaço naquela época, vocês estão vendo que tem 4 módulos acoplados na frente, um em cima, um embaixo, um lá atrás e um aqui para frente com uma coisinha laranja na frente, né? Eles não estavam, só estavam essa parte longitudinal, né? Essa parte horizontal aí, tá? Que é uma Soyuz, tem o módulo central da Mir, o Base Block, Bazovoia Bloca, e o Quant 1, que está ali, e uma nave atrás também, que no caso essa nave que está atrás é a Progress, tá? Mas serve para a gente ter uma ideia. Vamos lá, mais fotos. Muito boas essas fotos. Aí tem um desenho esquemático dela, ela já completa, que é muito legal também. Aí o Abdul Ahad Mohammad, tá? Como eu falei, treinado com alguma pressa na União Soviética, como eu falei, porque os russos iam se pirulitar do Afeganistão, depois daquela guerra que durou praticamente 10 anos, né? Pressão enorme na União Soviética, e também o povo também, que
né, muitos soldados perdidos ali para nada, e ele foi escolhido e treinado, ele era piloto de MiG na Força Aérea do Afeganistão, junto com o backup dele, que era o senhor Mohamed Dauran. Aliás, o Dauran, Mohamed Dauran, era para ser o original, tá? O piloto principal, mas ele ficou doente, acho que ele teve apendicite, uma coisa assim, e entrou o Morman, conseguiu, acabou sendo aprovado para o voo. Vamos ver mais uma foto? Traz um pouquinho para cá. Se puder, isso. Esse pessoal, gente, são os cosmonautas da missão anterior, são da Soyuz TM5, tá? Entendeu? Foram os que foram lá com a nave e voltaram na Soyuz TM4. Eles que largaram a Soyuz, foi a nave deles que aqueles dois passaram aquele perrengue ali. Tem 6 cosmonautas aí. Por quê? Porque essa foto é uma foto de época, né? É uma foto da tripulação principal e da tripulação de reserva. Aí estão na frente desse pessoal que está aí, na parte de baixo estão a tripulação reserva, tá? E na parte de cima, aqueles 3 lá de trás são a tripulação principal, Solovyov, Savinik e o Alexandrov, tá? Tá misturado, o Alexandrov é o cara que está mais embaixo e à direita, tá? São os astronautas da principal. E o pessoal da reserva, se vocês chegarem bem perto, assim, o cara do meio e embaixo é o Lyakov, tá? O mesmo que iria voar depois com a missão do Afeganistão, tá? E o outro é o de cá, da extrema esquerda, se chama Krasimir Stoyanov, se não me engano, que é o substituto do Alexandrov, que é o cara que está do lado de cá. Eu só pedi, o Rodrigo botou essa foto aí, só para vocês verem qual era os caras da missão anterior, tá? Que era a missão da Soyuz TM5, que largou a nave lá, e os dois acabaram passando perrengue com a Soyuz TM5. Só para lembrar, quando a Soyuz TM6 pousou com Titov, Manarov e o Dr. Polyakov, não, Titov, Manarov e um francês, ela pousou direitinho, porque os russos já estavam gato escaldado, tem medo de água fria, né? Pegaram, revisaram o programa, e ela pousou, a Soyuz TM6, pousou tranquilamente, bonitinha, em dezembro de 1988, com os 2 caras, Titov e Manarov, fazendo um voo completando 366 dias no espaço. Vamos ver mais fotos para encerrar? Aí a Soyuz, né, a cabine, a maquetezinha maneirinha dela, aí a cabine é no meio, né, os painéis solares e a parte frontal que é o módulo de habitação, BO, como eu falei, foi destacado e ficou só a parte da cabine e o módulo de propulsão. Vamos lá? Aí estão eles, Lyakov, o Mormand e o Polyakov, no treinando, tá? E essa cápsula atrás com o pinguim é a cápsula Soyuz de teste, de treino no mar, Okean. Está escrito aí SSSR, SSSR e Okean, tá? Se vocês verem uma cabine da Soyuz laranja, ou seja na neve, ou seja boiando na água, é a cabine que eles usam para treinar. Até hoje tem uma Okean dessa. Não é a mesma, mas é uma pintada com o golfinho, né? Porque é a tradição lá deles. Vamos lá. Aí, essa aí é mais uma da Mir, né? Chega um pouquinho só, por favor, Rodrigo, só para o pessoal, já que tem os números, chega mais um pouquinho, isso. Aí, ó, então, o número 1 é uma nave Soyuz, tá? Número 3 é o Kvant 1, tá? O módulo astrofísico preso na traseira da Mir. 2 é o bloco base da Mir. 6 é o Crystal, é um módulo cheio de equipamentos científicos para produção industrial no espaço, com um sistema de acoplamento também. 7 é um módulo chamado Priroda, tá? O módulo de pesquisa de recursos naturais da Terra. No 5 é um módulo chamado Spectre, que é um módulo de também pesquisa da alta atmosfera e recursos naturais, e o 4 é um módulo chamado Quant 2, que tem, entre outras coisas, uma escotilha extraveicular. E atrás tem uma nave Soyuz também, mas que não está muito bem, não está mostrando muito bem. Esse desenho aí
ele não é só para a gente representar, tá? E ele até não representa a configuração real que a Mir ficou no final. A configuração real é aquela foto que o Rodrigo botou aí, que tem a Mir no escuro, né? Tem a Mir e um panorama escuro atrás. Aquela lá que é a foto mesmo. Essa aí também, ó, pode trazer aí, essa é a foto de como a Mir estava no final da sua missão, nos últimos anos da sua missão, tá? Esse módulo grandão com 2 painéis em forma de V, assim, lá para cima, é o Spectre, tá? É isso aí. Bom, Rodrigo, acho que tá legal. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar brasa. Jaquita, tem alguma pergunta no chat? Não, hoje não temos nenhuma perguntinha, Júnior. Então o pessoal já entendeu tudo. Ou entendeu ou não entendeu nada. Não, acho que estava tranquilo, né? Tá show, tá show. Então, gente, então só revisando aqui, né? Se vocês forem procurar, tá? Por essa missão, assim, acidentes no espaço, coisa e tal, vão colocar, vão aparecer referências ao voo do Soyuz TM5, TM6, com essa tripulação, tá? Soviético-afegã, mas vocês vão ler, por mais que o que possa estar escrito lá, o que aconteceu realmente foi como eu descrevi para vocês aqui na live. Ou seja, houve uma situação, sim, de emergência, devido ao fato deles, do retorno à Terra ter sido atrasado, ter tido 2 tentativas, o comandante aí, ele admitiu que ele fez bobagem, mas assim, esperou-se como padrão até o outro dia, né, primeira órbita, segunda órbita, depois tem que esperar mais um dia, esperou-se mais um dia, para que ela chegasse até o ponto onde, acionado o motor, ela fosse pousar normalmente no lugar pré-determinado. Lembrando que eles poderiam ter pousado na água, poderiam ter pousado no deserto do Saara, podiam ter pousado dentro da França, podiam ter pousado até dentro da China, tá? Nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar que seja, que, tendo, em virtude do acordo internacional que existe, de resgate de cosmonautas e astronautas, eles tinham assegurado a segurança de voltarem para a União Soviética, eles e a nave espacial. Obviamente que eles pegaram e ficaram meio assim, né, de não pousar lá, então por isso que esperaram mais 24 horas para pousar direitinho. Rodrigo, me faz favor, tem uma foto aí preto e branco, que eu vou só para encerrar, para mostrar para vocês. Uma preto e branco aí, volta. Uma preto e branco. Isso, esses caras aí, ó. Se você chegar mais perto, eu vou reconhecer os cosmonautas. Isso aí, ó. Essa é a tripulação principal e reserva da Soyuz TM6, tá? Para cá, o primeiro à esquerda é o Valery Polyakov, Dr. Polyakov. Depois o Vladimir Lyakov, o comandante, depois Abdul Ahad Morman, o afegão, depois o Sr. Mohamed Dauran, o piloto, o substituto, Anatoly Berezovoi de bigodinho, com a bandeira soviética, e o outro médico substituto do Polyakov, o Dr. German Azarmazov, tá? Eram os cosmonautas principal e backup dessa nave espacial. É isso aí. Júnior, surgiu uma pergunta aqui do Regi5. Ele está perguntando o que acontece se a Soyuz pousar na floresta, se não corre o risco dela ativar os retrofoguetes na altura da copa das árvores. Olha só, não tem esse problema, porque o gama altímetro, né, o Cactus, que hoje é o Cactus 2V, mas naquela época era o Cactus anterior. O altímetro de gama, ele é configurado para só aceitar um eco, como a gente fala, um eco rígido, duro, do chão, entendeu? Então, ele é projetado para lidar com esse problema. Obviamente, se ela cair, né, numa floresta amazônica, numa copa densa de árvore, etc., né, é possível, sim, que aconteça isso, tá? É uma coisa assim que não tem como fugir. Mas a probabilidade é pequena, mesmo assim, desse sistema ser
acionado, tá? Porque ele é configurado para responder o retorno radioativo, que não é um radar de onda eletromagnética, é um radar radioativo que funciona com césio. Ele é configurado para receber o eco a 1,20 m ou 90 centímetros do solo. Tanto é que quando a nave pousa, tem que vir uma equipe e desmontar esse cactus, tirar ele fora, porque ele fica emitindo radiação, né? Surgiu mais uma pergunta, Júnior. Francisco Valdir, né? Até a pergunta que ele fez é uma pergunta que você já respondeu, né? Mas aí eu gostaria de fazer uma pergunta em cima da pergunta dele. Ele perguntou o seguinte: qual seria o destino da nave se ela tivesse pousado, por exemplo, na China? Seria obrigatoriamente devolvida? Sim. E aí a minha pergunta em cima da dele seria o seguinte: naquela época ainda existiam alguns conflitos pós-guerra, né? Existia ainda a Guerra Fria. E se caísse num país, né, hostil, ela realmente Sim, seria devolvida ou corria o risco de não ser devolvida? Olha só, vamos voltar a 1988, um país hostil à União Soviética na época, fora o próprio Afeganistão, né, que era a zona de guerra. Não havia, assim, nenhum país essencialmente hostil à União Soviética, tá? Que usasse, a não ser que, aí a gente pode imaginar um pouco, né, a nave caísse num território ocupado por na época, né, a OLP Palestina, mas na verdade a OLP era alinhada com Moscou, né? Eu acho assim muito difícil que acontecesse algo assim, tá? Um país assim muito difícil na época ali, a não ser, como eu disse, o Afeganistão, que era a zona de guerra, onde os guerrilheiros, né, os mujahedin, estavam em guerra com os russos. É possível que lá acontecesse isso. Nos outros países, quase com 99%, 100% de certeza que não haveria esse problema, não. O detalhe é o seguinte: a espaçonave em si, se caísse na China, eles teriam, assim, muitos problemas para reaver a nave, tá? Ela ia ficar um bom 2 meses lá, se não mais, porque os chineses iam querer dar uma olhada ali na nave espacial, né? Até os Estados Unidos também, talvez assim, atravancasse um pouquinho o retorno da nave, não dos astronautas, mas assim, ela seria periciada depois pelos técnicos soviéticos e poderiam até dizer. Mas a situação no mundo já estava caminhando para o fim do Muro de Berlim, coisa e tal, então naquela época a União Soviética estava se abrindo, era a época da missão Phobos, com muitos países, até os Estados Unidos, então eu acho que eles teriam dado sorte, tá? Como eu repito, talvez pousando na China, assim, eles demorariam um pouquinho para devolver a Soyuz, tá? Mas eu creio que acabaria sendo sim devolvida. A pergunta é muito boa porque me fez lembrar agora que, muito antigamente, quando o Cosmos, se eu não me engano, 140 ou 133, que foi uma das primeiras Soyuz, ele errou de modo semelhante à atitude de reentrada e ele ia pousar na China. Os caras pensaram que ele ia pousar na China e acionaram, deixaram o comando automático de autodestruição, que tem uma carga de 13 quilos, se não me engano, 13,5 quilos de TNT, na nave não tripulada, na Soyuz não tripulada de teste, deixaram que a carga se detonasse, né? Na verdade, depois foram descobrir que a nave não ia cair na China, mas mesmo assim detonaram a espaçonave, né? E algumas outras naves tinham automáticas de teste, tinham a carga de explosivo para destruí-la, para impedir que ela caísse, por exemplo, naquela época da Guerra Fria, anos 60, nos Estados Unidos ou principalmente na China. É isso aí. Show de bola. Enfim, não tem mais nenhuma pergunta. Gostaria de estar agradecendo toda a galera aí do chat por ter comparecido, ter contribuído também com suas dúvidas. Tá também agradecendo aqui ao... Rodrigo, eu estou lendo aqui no chat, no chat nosso, aqui uma pergunta. As naves são programadas para cair em determinado lugar ou podem ser programadas para tal hoje em dia?
deixa eu ver se eu entendo aqui. Tá, olha só, uma espaçonave, como eu falei, ela tem um programa, se ela for lançada automática, ela pode, respondendo aquele programa, ela pode pousar, decolar e pousar certinho, direitinho, no local pré-determinado. É claro que com um erro aqui ou para lá, mas não tem problema. E ela pode sim ser reprogramada, com certeza, pode ser telecomandada, pode ser colocado um novo programa, hoje até muito mais fácil ainda, não que naquela época não fosse fácil, era também, mas hoje, vou dar o exemplo da Soyuz, hoje em dia, o modelo que é utilizado hoje, a Soyuz MS, modificado sistema, a Soyuz de sistema modificado, ela tem finalmente uma antena, várias antenas de GPS, então ela pode ser com grande facilidade, não que antigamente não fosse, mas ainda mais tranquilidade, ser modificado o seu perfil de reentrada para pousar em algum outro lugar. Obviamente que o local de pouso de uma nave é ditado pela trajetória que ela faz em cima da Terra. Então o cara não vai dizer, agora eu quero pousar em Pindamonhangaba. Não é assim. Existem certos limites que a própria balística, a mecânica orbital vai ditar. Mas é isso aí. Show de bola. Pessoal, a gente já está chegando ao fim, né? Vou estar aqui passando a palavra para o João Paulo, tá, pessoal? Ele entrou no meio do Hangout do canal Espaço Infinito. João Paulo, boa noite. Tá passando a palavra para você dar suas considerações finais e também falando um pouquinho do seu canal Espaço Infinito. Pode ficar à vontade, tá? Boa noite. O pessoal tá me ouvindo aí? Tamo. Agradecer aí o convite aí para estar em mais uma live. Sou o João lá do canal Espaço Infinito. Se o pessoal quiser conferir lá, faço vídeo lá sobre o espaço, sobre o universo, buracos negros, desmistificando lá a astronomia. E agradecer aí o convite aí para estar em mais uma live. Show de bola. E como é que vai a série que você está fazendo lá? Agora, hoje ou amanhã já vai ter vídeo novo lá, para dar seguimento à série dos planetas do Sistema Solar. E tem novidade vindo aí. Só não vou revelar agora, mas vai ser bem bacana. Show de bola, João Paulo. Seja bem-vindo sempre aqui no canal Verdade Limitada, tá? Tá passando agora a palavra também para a Jaquita, Jaqueline Longoni, que também tem um canal agora no YouTube. Jaqueline, pode ficar à vontade aí. Então, gente, obrigado pelo convite mais uma vez. Rodrigo, obrigado pela aula fantástica aí do Júnior, sempre uma aula interessante, né? E o meu canal está começando aí, a gente está contando com a ajuda do pessoal aí que está dando maior apoio. Quem quiser dar uma olhadinha lá, serão todos bem-vindos. Valeu. Valeu, Jaquita. Pessoal, o link do canal da Jaquita e do João Paulo está na descrição, tá, de todos os vídeos do canal Verdade Limitada. E agora eu vou passar a palavra para o Júnior Miranda, do canal Homem do Espaço, que está me ajudando a fazer a série Desastres Espaciais. Essa série é uma série de ambos os canais, tá, pessoal? Tanto do Verdade Limitada quanto do Homem do Espaço. Júnior, a palavra é toda sua. Beleza. Tá, meu boa noite aqui para a Jaquita, para o João, para você, Rodrigo, a todo mundo. Obrigado ao pessoal que assistiu, todo mundo aí. Como o Rodrigo falou, esse vídeo aí já vale uma aula também, já vai amanhã, a partir de amanhã de tarde já está lá no Nome do Espaço também, tá? Queria agradecer a todos os meus apoiadores, avisar o pessoal, tanto do grupo de WhatsApp do Nome do Espaço original, quanto grupos apoiadores, que eu estou meio ausente aí porque eu estou justamente terminando o livro, que eu prometi que eu ia lançar, e tá dose, porque quanto mais eu escrevo, eu quero fazer um livro resumido, mas você sabe que eu falo muito, né, acabo escrevendo muito. Então, eu tenho que até diminuir um pouquinho, para ser aquela obra de referência rápida, para o pessoal pegar e ler, e já ter como base para estudar, e o cara que ter esse livro, versão online ou a versão impressa, vai poder ter uma ideia muito boa de
todas as espaçonaves lançadas e vai poder conversar com qualquer pessoa, dar uma mini aula para qualquer pessoa sobre o assunto naves espaciais tripuladas já lançadas até hoje. Então, por isso que eu estou meio ausente assim, é porque eu estou me dedicando ao tempo livre para fazer justamente esse livro. Então, agradeço aí, Rodrigo, mais uma. Amanhã isso aí está no canal do Homem do Espaço também. E semana que vem estamos juntos aí mais uma vez. Valeu. Muito obrigado, Júnior. Pessoal do chat também, eu agradeço muito pela presença de vocês. Obrigado pela participação. A Ludmila Luz de Oliveira, Francisco Valdir, o Regis 5, o Carlos Schneider, Flávio Cosme, Nédia Oliveira, Espaço Infinito, que entrou aqui também, o Jorge Roberto Oliveira e toda a galera que esteve aí participando também. Muito obrigado a todos. Até a próxima, pessoal, e valeu!